Mais uma tarde estamos aqui na Ponte de Ferro, eu e nosso irmão Alexandre, essa grande oportunidade de pregarmos a palavra de Deus. Não é fácil, o próprio Cristo enfatizou no capítulo 10 de São Mateus, que os apóstolos enfrentaria leão, cobra, jacaré, escorpião, todo tipo de pessoas peçonhentas. E aqui não é diferente não. Aqui nós que defendemos a verdade, falamos contra o pecado, andamos de mão contra o mundo, somos alvo de ser assassinados. Agora há pouco mesmo, o cara que trabalha na Compete, funcionário, ele não quer colocar na conta a leitura atual. Então, o que eu entendo aí é que ele quer me prejudicar. Não existe, isso é um crime. Ele me dá uma conta que não reza o que está no medidor, é um crime de falsidade ideológica. Eu fui na Compesa e eles não queriam nem mesmo colocar o número lá no sistema, disse que só que poderia ir a minha filha, a casa é minha. A casa não é da minha filha, não. Quando eu comprei aquela casa ali, ela pediu para botar no nome dela, para ela fazer os cartões dela. Aí eu autorizei ela a botar no nome dela. Aí eu não posso, como pai, chegar lá e reivindicar um direito que é meu, que ele não quer de maneira nenhuma colocar a leitura atual. Então, meu amigo, se o cara não quer colocar uma leitura atual, ele está com o pensamento de fazer mal à pessoa. É verdade? Então, olhe por mim, que aqui quem fala a Bíblia, eu já fui assassinado, a minha mãe foi assassinada, meu irmão foi assassinado, meu primo foi assassinado, e já não mataram toda a minha família, porque Deus, Ele tem levantado a sua mão e tem me guardado aqui nesse Pernambuco, nesse Brasil, nesse Recife, Casa Amarela. Eu moro, sabe aonde? Rua Alto dos Calçados, 243, uma escadaria. É ali o terror, ali querem me acabar de todo jeito. Mente, todo dia levanta calúnia contra mim, querem me perseguir, querem me matar. De vez em quando eu encontro 2, 3 querendo me arrastar, me matar, me espancar. Mas Deus tem me guardado, tem me livrado por conta da sua misericórdia e da minha fidelidade. Então eu sou seguido, discriminado. Eles fazem tudo que querem comigo aqui, se Jesus permitir. Não é fácil pregar a palavra de Deus não. Agora se eu vivesse aqui pregando, andando de mão dada com o pecado, aí eu seria bem elogiado, aplaudido. Mas eu ensino a verdade. Não vou me intimidar. Eu acredito que esse vídeo deve chegar no Ministério Público, deve chegar lá na governadora Raquel Lira. Deve tomar conhecimento do que está acontecendo comigo. Cidadão de bem, pago minhas contas certinha. Não devo nada. Então Raquel Lira, o amigo dela, passa a informação para ela o que está acontecendo aí, nessa área, nessa rua que eu indiquei. Rua do Calçado, Alto do Brasil, 240. Não quero de maneira nenhuma botar a leitura atual. Eu venho por 3 meses fazendo assim. E eu tenho como provar porque eu tenho colocado, fui acertado, chamei ele para entrar na minha casa, ele não quer entrar, então eu disse a ele que ia colocar no zap dele, como eu fazia com o anterior. Mas mesmo assim ele ignora e não coloca a leitura atual. Eu tenho como provar isso que eu estou dizendo. Meus amigos, estamos aqui mais cansados, aqui na Ponte de Ferro, para proporcionar, para trazer, proporcionar, porque a palavra de Deus, ela proporciona ao homem uma liberdade de prazer inefável, e cada dia mais o cara servir a Deus, e cada dia mais o cara se apartar desse mundo cruel, ilusório, desse mundo que não tem nada para oferecer, desse mundo onde você encontra cemitério, casa funerária, hospital, violência, roubo, exploração, depravação, imoralidade. É o marido matando a mulher, a mulher matando o marido, é o pai matando o filho matando o pai, é o irmão matando o irmão, é tsunami, é guerra, é terremoto, é vírus.
Essa vez aqui eu estava pregando e o rumor é que ia haver uma terceira guerra mundial. E eu cheguei aqui e disse, eu sou o profeta daqui, eu estou dizendo que não vai haver essa terceira guerra mundial. Pelos homens já aconteceria. Mas Deus tem o seu tempo para essas coisas acontecer. E até agora não aconteceu essa terceira guerra mundial. Não estou aqui me apresentando, nem querendo aplausos. Mas aqui em Pernambuco, Recife, ainda tem profeta. Capítulo 4, versículo 11 de Éfeso diz que a um ele foi dado como pastor, outro para doutor, outro para mestre, para evangelista, pastor e profetas. Nós não vivemos nessa situação, nesse caos. Deus havia criado os céus e a terra, e a Bíblia diz que em Gênesis ela era sem forma e vazia, não existia elemento vivo ou com vida. Só existia água, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Era uma escuridão imensa. Mas eu estava no projeto de Deus, e Deus agora dá uma forma a esse caos. E Deus agora começou a dar uma forma, a colocar tudo em ordem. Criou o céu, criou a terra, a água já existia, ela não é eterna, mas já existia. Criou a fauna, a flora, criou o homem. O homem foi a última criação de Deus, o penúltimo foi os animais. Bom, tudo Deus havia criado para o benefício do elemento humano. Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso. E Ele fez tudo certo, Ele projetou tudo certo para o bem do ser humano. E quando Deus agora acaba de fazer, a Bíblia diz que no sétimo dia Ele descansou. Eu quero chamar a atenção dentro do ato criativo de Deus. Quando Deus criou o animal, depois Deus criou o homem. Deus criou os animais e as demais coisas do nada, como está escrito lá nos Salmos. Davi se refere. Mas o homem, ele cria agora o homem do pó da terra, diferente dos animais. Então nós não podemos procedermos assim como os animais. Deus criou primeiro o homem, e o homem agora foi colocado ali no Jardim do Éden, e o homem ali, ele via o relacionamento entre os animais, e cada espécie tinha uma companheira e ele não tinha. Mas já estava no projeto de Deus dar uma companheira a Adão. E Deus agora, Deus vendo Adão triste, aquele Adão alegre que gostava de brincar, certamente que é uma analogia minha com os animais, que por certo ele fazia isso. Porque quando Adão agora é criado, Deus assopra na sua narina o fôlego de vida. Quando Adão abre os olhos, vê essa maravilha, não é essa agora que nós estamos vendo. E quando Deus cria o mundo, era um oásis, era um paraíso. O pecador foi de oásis de paraíso, o pecado de dilúvio. E quando Adão agora desperta, a primeira coisa que Adão viu na sua frente, acredito eu, baseado nas escrituras, foi Deus. Porque a sua condição permitiria que ele bebeu. A Bíblia diz que o homem, nascido de mulher, se ele bebeu, ele morre. Porque ele nasceu sobre o pecado, dominado pelo pecado. Adão não existia pecado, Adão vivia numa dispensação de inocência e de pureza. Então se ele podia dialogar e conversar com Deus, ele via Deus. É como a criança que nos seus primeiros dias de vida, o pai se revela a ele, a mãe se manifesta a ele. E a primeira coisa que a criança vê não é a mãe, não é o pai, não. A primeira coisa que a criança vê são os médicos, as parteiras e as enfermeiras que estão do lado do médico. A criança não vê logo o pai não, nem a mãe não. A criança vê o quê? As parteiras, vê as enfermeiras, vê o médico. Em seguida ele vai ver agora, mas depois que ele toma um banho, ele vai ser levado para a presença da mãe. E se deu tudo certo, a mãe agora vai abraçar o seu filho,
vai deixar e vai amamentar a criança. Em seguida o pai chega e se manifesta ao filho. E essa ligação, essa aliança entre a mãe, o pai e o filho foi Deus que havia criado, incluindo a família é uma instituição divina. A família foi Deus que criou para que o homem não vivesse só, para que a mulher não vivesse só, para que existisse descendente daquela sua criação. E diz Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus havia dito a Adão que ele crescesse de multiplicar e fosse fecundo. Então Adão gostava dessa liberdade. Adão gostava desse privilégio de viver naquele paraíso, de conversar, de dialogar com Deus. Coisa maravilhosa é o homem dialogar com Deus, acredito eu, que era uma coisa extraordinária, seu pecado. Nós todos estamos sendo assistidos. No paraíso onde Adão vivia seu pecado, ele não via nenhum corpo, ele não via nenhum mistério, ele não via nenhum corpo de mentira. Ali naquele paraíso não existia assassino, não existia ladrão. Naquele paraíso ali, onde eles podiam se relacionar com Deus, não existia cemitério, não existia casa funerária, não existia hospital, não existia efeminado, nem ladrão, nem assassino, nem avarento, nem ateu. Eles se relacionavam com Deus. Nós não tínhamos conhecimento desse lado obscuro, desse lado que ele não conhecia. Mas ele foi advertido por Deus que no dia que ele comesse ele passaria a conhecer. Não só ele passaria a conhecer, mas como também ele seria atingido pelo pecado, pela sua falta de integridade, por ele não ter obedecido a Deus. No caso, se ele não obedecesse, foi justamente o que aconteceu. Adão desobedeceu, Adão fez a sua escolha, Adão preferiu ser dirigido, guiado pela sua própria escolha, pelo seu próprio pensamento. Enquanto ele era dirigido por Deus, tudo ia bem. Ele podia se relacionar com o leão, ele podia se relacionar com o tigre, com o leopardo, ele podia se relacionar com a naja, com o hipopótamo, ele podia se relacionar com o seu Criador. Mas a condição seria essa, para que ele permanecesse dentro desse orar, desse paraíso, desse relacionamento. Você está banando, porque a banana Ele poderia desobedecesse a Deus. Quando ele agora passa a desobedecer e não levar Deus a sério, eu quero dizer, quando o ser humano, como uma sociedade, como um país não leva Deus a sério, aí você vai ver as consequências, elas são desastrosas, as consequências, elas são destrutivas na vida de uma família, na vida de uma sociedade, na vida de um país. Foi justamente o que aconteceu com Adão. Adão pecou. Adão pecou, deu de mão livre a coordenadoria, o governo a Satanás. Que por sua vez ele conquistou por meio do engano. Ele enganou a Eva. Ele disse a Eva que Deus não era sério. E Eva caiu na dele. E quantas vezes o cara tem caído na onda de Satanás? Quantas vezes o cara tem adorado o diabo? Quantas vezes o cara está pensando que o diabo é coisa fácil? Quantas vezes as pessoas pensam que o diabo é coisa boa? Não, a Bíblia apresenta os atributos dele. Ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, ele é assassino, ele é ladrão, ele é acusador. Ele não tem prazer de ver a sociedade em harmonia. Ele não tem prazer em ver o pai, a mãe e a família gozando de comunhão e harmonia. O diabo é um mal. E ele não tem
domine sobre o homem, sobre a mulher, e a pessoa deve honrar a ele. Porque Jesus diz, a Bíblia diz lá em João, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, que Jesus cumpriu a lei na cruz. Na cruz Satanás foi humilhado, na cruz Satanás dobrou o joelho dele, perante o súdito dele, perante os principados, confessados. E Satanás agora é humilhado, aquele que derrotou, aquele que fez com que Adão e Eva saíssem do paraíso, sentenciado de morte. Aquele que triunfou contra a primeira família que Deus havia criado. Eu acredito que ele ficou bem alegre, bem satisfeito. Lá em João fala que no princípio era o verbo e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele não contava que Deus havia projetado a Jesus Cristo para desfazer, para restituir o que o homem perdeu lá no Jardim do Éden. Porque a Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado, mas pelo segundo Adão entrou a graça, entrou a remissão, entrou a absolvição, veio a luz para restituir o direito de novamente o homem viver eternamente. Porque Deus havia agora criado o homem era infinito, o homem não morria, mas após o pecado, o homem ficou agora sujeito a morrer. Pecado é pior do que um câncer. Pecado separou o homem de Deus. O pecado tem acabado com o casamento. O pecado tem acabado com a família. Toda a família hoje estão aí, inundada porque o pai matou a mãe, porque a mãe matou o pai, porque o filho matou o pai, porque o pai matou o filho. Toda a família está aí. Inundada, desesperança, porque o marido pegou a mulher no pecado do marido. Porque ele perdeu o filho, perdeu a filha para a droga. Ele não tem como. Então, meu irmão, a Bíblia diz aonde? O pecado reinou. A Bíblia diz que superabundou a graça. A graça é mais eficaz. A graça tem mais poder do que o pecado. O pecado atrofiou. O pecado tem atrofiado o ser humano. O pecado tem produzido e manifesto na vida da família, da sociedade, um sentimento contrário à vontade, às leis morais e às leis naturais de Deus. O homem passou após o pecado a ter prazer em vestir uma saia, a ter prazer em matar, a ter prazer em derramar sangue, a ter prazer em ficar de quatro e ser penetrado por outro homem e receber na boca e no ano o esperma do outro homem. Deus havia avisado Adão, meu filho, não coma não. No dia que você comer, você vai conhecer o mal. E quando Adão comeu, foi só o que deu. A primeira coisa que aconteceu, Deus disse a Adão que mostrou que tu estava nu, comendo tudo da fruta que eu proibi que ele não comer. Aí Deus disse a Adão, tu és pó e para o pó tu tornarás. Deus lança agora sobre o ser humano, sobre a primeira família, a morte. Porque Deus havia criado o homem infinito. O homem não foi criado para morrer. O dia do homem não era contado, não era abreviado. O dia do homem era infinito. Mas por conta do pecado, Deus lançou essa maldição, conhecida como a morte. E ela vem de várias formas, de várias maneiras. Ela vem por meio de infarto, ela vem por meio de um ataque cardíaco, ela vem por meio de uma arma branca, de uma arma de fogo, ela vem por meio de um acidente, ela vem por meio de um câncer, ela vem por meio de uma crise, ela vem por meio de um vírus. Tudo por conta da escolha do homem. A escolha do homem foi que trouxe todas essas maldições que vem acontecendo no mundo. É que nós estamos vivendo guerra. Isso não é terremoto. Miséria, injustiça. Quando você liga sua televisão em casa, aí você começa a assistir a reportagem. Tem pessoas que não estão nem assistindo mais reportagem, por tanta violência, por tanta brutalidade. O homem se tornou pior do que um animal.
está aí. Ninguém cuida mais da flora nem da fauna. Ninguém cuida mais dos animais. Vamos dar a mínima coisa. Que o homem poderia fazer, pelo menos, é cuidar dos animais vivem tudo por aí. Atropelada, vem morrendo, porque o lugar do animal não é na rua. Deus chamou o cabeça. E era Adão, e disse a ele, coloca o nome dos animais. Foi Adão com o homem. O homem é responsável pelos animais. O governo é responsável pelo animal. O prefeito é responsável pelos animais. Os deputados, os senadores, os ministros, os ricos, os milionários e todo aquele que tem condição é responsável pelos animais. Ninguém vai sair impune, não. Agora Deus não vai condenar aquele que não tem condição de manter um animal em casa. Esse salário de fome, esse salário que você não pode nem se manter. Você vai, amor. Eu tenho um filho em casa, e a geração passada, essa não volta nunca mais, foi embora de vez. Uma geração onde se condenava o homicídio, uma geração onde as pessoas não tinham prazer de fazer selfie, em vez de socorrer e condenar esse tipo de violência. O cara tá morrendo ali, aí vai aquela multidão ali, em vez de socorrer o cara lá, o cara fazendo uma selfie, e o cara fica ali morrendo. Vai ter jogador que ainda aparece um ou dois ou três para ajudar aquele cara a salvar. Mas a maior parte fica fazendo certo. Mas Deus não criou o homem para morrer no meio da rua, não. Deus não criou o homem para morrer de bala, nem de arma branca. Deus não criou o homem para morrer debaixo do muro, nem debaixo do teto. Deus não criou o homem para ser ladrão de assassino. Deus não criou o homem para perder a sua mulher e a sua família. É uma geração perdida. Uma geração que faz apologia a Satanás. Uma geração que faz apologia a Baphomet. Uma geração que faz apologia à depravação, à imoralidade, à violência. Que tem prazer de matar uma mulher grávida. Que tem prazer de matar uma mulher grávida, uma criança, uma médica, um moço, uma moça. Uma geração perversa que não perdoa, não tem amor. A lei moral de Deus é essa, não matarás. Amém. Amém. Se você quer ficar com a língua na Bíblia, dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, está lá escrito, não matarás. Capítulo 9, versículo 6, dizendo, aquele que derrama o sangue do seu próximo, o seu sangue também será derramado, se você não se arrepender. A questão não é o fator de você ser matado. A questão não é o fator de você ser adulterado. A questão não é o fator de você ter derramado sangue, ou traído a sua mulher, ou matado o seu pai, a sua mãe, ou seu irmão. A questão do homem é ele repudiar, é ele ignorar a graça, o perdão, o favor de Deus na sua vida. Porque Deus não está olhando para você. Ele não quer saber do seu pecado, nem a sua nem a largura, nem a cor. Você pode ser mais roubado, você quer perdoar. Meu amigo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não posso trazer aqui uma palavra de acusação, porque quem foi expulso do céu é o diabo. O diabo é que tem prazer de acusar o elemento humano, não eu. Jesus também não veio como criador, ele veio como salvador e não veio para acusar e não veio condenar ninguém. Por que estamos nessa condição hoje? Pela nossa vergonha. A Bíblia diz que assim como eu amo os meus próprios pecados.
o inferno não foi para o homem, não. Para o diabo e seus anjos, mas também ele coloca também. Ele faz uma apresentação de todo aquele que se esqueceram de Deus. E como é que o ser humano, ele se esquece de Deus? Ele ignora a graça. Ele ignora a existência de Deus. Ele ignora o Criador. Ele tem um coração mau, perverso, obstinado, voltado para a idolatria, para a feitiçaria, voltado para um cuecão de couro. Tem prazer de ter um relacionamento anal e oral. Tem prazer de abrir a boca e receber um pênis e receber o esperma que vem daquele pênis. Aí que o pecado faz. O pecado ele fez, o pecado continua fazendo por conta da escolha do homem. Paulo faz uma pergunta, uma exclamação à morte. Morte, onde é que está o teu aguilhão? Eu me pergunto aqui, onde é que está o teu poder? Aí Paulo diz assim, o alvo da morte é o pecado. Então nós não morremos, nós estamos em estado de decomposição. Pecado é o cupim. Vai Só comendo veremos comida da quente. morte, o lago de fogo do inferno, porque nós amamos, nós pecamos, rejeitamos o príncipe da paz, da luz, o pão da vida, rejeitamos aquele que quer te livrar da condenação eterna, que morreu por você, que quer te fazer morada na tua vida, que quer tirar o teu pé da sepultura, que quer fazer você uma criatura. Ele vai tratar você, está fora. Não tem nenhum conceito. Vai buscar embriagado, destacado, todo, sem nenhuma razão, sem nenhuma moral, sem nenhum conceito. Catador de papel, catador de livro, filho de empresário, perdão emprestado. Aí Deus pega aquele cara de vai ele, vai morada dele, transforma ele. Ele está morrendo no hospital, vai dar e cura ele, Deus transforma ele. E aquele cara que vivia catando papel, aquele cara que vivia ali, precisando de uma migalha do todo, agora ele está curado, agora ele está uma nova criatura. Se começa agora a trabalhar, Deus dá nova a ele, uma companheira, uma esposa, e ele forma uma família. Aquele cara que não pegava, e ele não tinha valor nenhum, mas Deus dá valor ao ser humano, porque Deus somos a imagem e a semelhança de Deus. Tia, tá um lindo esse lago por aqui, ó. O diabo é o contrário. Enquanto Deus tem prazer de reconciliar o pecador com Deus, ele pode entender, ele é assassino, ladrão, traficante. Deus não quer saber. Deus quer te perdoar, Deus quer fazer morada na sua vida. O diabo é o contrário. O diabo quer acabar com você. O diabo quer acabar com a sua família. O diabo quer que você abandone a sua esposa. O diabo quer que você mate a sua esposa. O diabo não tem prazer na comunhão do marido nem da esposa. O diabo não quer ver as nações unidas. O prazer do diabo é destruir, ele não presta. É um cara imprestável. Você veja os atributos dele. É o pai da mentira, mentiroso, assassino, acusador. O cara é tão bom que ele trabalha 24 horas acusando, nos observando, para ele nos acusar diante de Deus. Sádico, tem prazer no sofrimento humano. Foi expulso do céu, porque nele não houve lugar de arrependimento. Ele colheu o que plantou, foi produto e fruto da sua própria escolha. A rebeldia de Satanás se deu porque ele deixou que o orgulho penetrasse e entrasse no coração dele. Mas mesmo assim, Deus na sua longanimidade ainda esperou um tempo, mesmo na sua onisciência, ele sabia que ele não iria se arrepender, mas mesmo assim Deus não deu tempo para que ele se arrependesse. Porque Deus não faz nada, Deus não é injusto. Deus não comete nenhuma injustiça. Aí Deus deixou, aí viu que nele não achou nada digno de arrependimento, Deus agora expulsa ele lá do céu. Parece que tem uma história de garotinha, né? Mas você está vendo aí como é que o mundo está. É guerra, terremoto, sem nome. É homicídio em cima de homicídio, o cara está matando por nada. Uma briga de estresse, dá uma coisa simples, o cara está matando o outro.
O cara não tem mais prazer em preservar o seu casamento. O cara não preserva mais a pureza do seu casamento. Ele tem que ter uma prostituta. Ele tem que ter um amante do lado, ou um amante. Ou ele ama uma mulher ou ama um cara fora do casamento. Ou ele viste uma calcinha, um fio dental, um cuecão de couro, ou ele tem duas, três mulheres fora do casamento. É a escolha do homem. Deus apresenta agora dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. No caminho largo, você pode fazer de tudo. No caminho largo, não existe regra. No caminho largo, quem existe é anarquia. No caminho largo, quem existe é depravação, é imoralidade. No caminho largo, quem existe é o cara certo, aliado pela sua própria escolha. Se vestir uma calcinha, um fio dental, e ficar de quatro, e receber um pênis no ano ou na boca. Esse é o caminho largo que já me falou. O caminho largo leva o cara a perdição. O caminho largo é ignora, é tristeza de Deus. No caminho largo, o cara tem raiva da palavra de quem que prega a palavra de Deus. O fogo de inferno Eu não estou falando de arrepender, o meu da Bíblia não. Eu estou falando de Jesus. Eu não estou aqui no guerra nada. não tem pecado não. Jesus morreu de graça. Ele disse, dá o da pobre, dá de graça. O que de graça você recebeu. A salvação E se de ele graça. deixou Não precisa você pagar nada. Não precisa você dividir a sua casa, da sua carro, da sua mansão, e da sua mulher. A Bíblia diz que a salvação é um dom gratuito. Não vem do homem. Para que o homem não venha se gloriar. Deus conhece tanto quem é o ser humano, aquele que ele criou. Você sabia que se fosse por seus méritos, ele se gloriava, se vangloriava. Jesus conquistou o céu para nós. Jesus nos absolveu da condenação do pecado, mas ele não se gloriou. Tudo que ele fazia, ele apontava, ele transferia para Deus. Em certa ocasião alguém disse, bom mestre, ele disse, por que tu me chama de bom? Bom não sou eu, bom é meu pai, bom é Deus. Fuja desse elogio, desse aplauso, que você é um grande pregador, você é um grande missionário. Você pode até pegar bem, mas não precisa não ficar não. Deixa o dinheiro dos pobres que trabalhando no produção. Aí ele disse, se for plantar O homem outra placa, que ele nasceu, ele se fez pobre por Jesus. Nasceu de uma manjedoura, deu o maior exemplo. Ele podia ser rico no seu ministério público. O que mais curou foi ele. O que ninguém podia fazer, nem a medicina, nem os médicos da época, nem nas atuais, poderia ressuscitar o morto. Mas Jesus ressuscitou. Jesus curou o cego, paralítico, aí veio assim as pernas, muito encurvado, cara encurvado, cego, leprosos. Ele podia, por meio desse trabalho que ele realizava em benefício da sociedade do ser humano, ele podia enriquecer. E se ele colocasse uma salva para arrecadar dinheiro, ele receberia. Mas nem com a salva, nem com dinheiro, nem com a sacola, nem com a faixa ele andava. Quem andava era Judas. Andava com a salva e arrecadava dinheiro. Jesus nunca andou, nunca precisou. Portanto, meu amigo, a salvação é um dom gratuito de Deus. Precisa você subir escadaria. Não precisa você acender a vela preta, a vela vermelha. Não precisa você dar a sua fazenda. Nós encontramos na Bíblia em Atos dos Apóstolos, que a irmã rica, ela pegava a sua fazenda, os irmãos que tinham dinheiro. Não é o que não tinha não, os que tinha. Vendia e depositava aos pés dos apóstolos. Mas esse dinheiro tinha um objetivo. Esse dinheiro visava a viúva. Esse dinheiro visava para a própria, era revertido para a própria comunidade. Os apóstolos não embolsavam esse dinheiro não. Bem que eles podiam, mas não fizeram. Eles deram o maior exemplo.
Uma ligeira saudação. Essa não é hora de eu parar, infelizmente. Você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 2 por diante. Versículo 33, 32, 34, 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versículo 32 por diante. Você vai ver. Os irmãos vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. E esse dinheiro não era, olha, endossado pelos apóstolos, não. Era revertido para a própria sociedade. E a Bíblia diz que não havia entre eles necessitado algum, porque todos que estavam ali participavam do dinheiro que entrava. Não havia ganancioso, avarento, mercenário, não. Estamos se aproximando para o tempo do anticristo. O que o anticristo quer é isso mesmo. É enganar, é o cara enganar e ser enganado. A Bíblia diz que eles enganam e são enganados. Mas chegou a hora de o povo ser esclarecido que Jesus está voltando, que o anticristo já está aí. Na China você já não compra mais com dinheiro, não. Você tem que comprar com cartão, um chip na mão. Isso vai chegar aqui também, não vai demorar muito não. Sabe quem é o anticristo? Aquele que não tem dinheiro pela tua alma. É o contrário de Cristo. O anticristo é aquele que vai tirar a tua paz, é aquele que vai roubar o direito que você tem de ser perdoado e absolvido por Jesus Cristo. É um político que vai prometer e vai cumprir, mas por caminho está o terror, que é a marca e o nome dele. E hoje nós temos certa liberdade. Nós só vivemos um mundo e um país corrupto, depravado, imoral. Imagine quando esse terror, conhecido como o anticristo, ele assumir. Ele vem com promessa de paz, ele vem com uma promessa de prosperidade e ele vai fazer, mas por pouco tempo. Sabe para quê? Para que o mundo, que ele caia em graça diante do mundo, o mundo passa a acreditar nele e passa a dizer que ele é o cara. Aí então, quando ele vê que ele agora conquistou o coração do mundo, ele vai se autodenominar Deus. E não vai mais haver um pregador como eu aqui, não vai haver mais outros pregadores que pregam a verdade da palavra de Deus. Porque ele vai cair em cima, porque ele vai querer toda adoração, toda a veneração vai ser voltada para ele. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amigo, não vai demorar muito tempo não. Jesus está voltando, a Bíblia diz que Jesus vem à noite, mas o dia e a hora ninguém sabe. Por isso que ele está oferecendo perdão ao homem. Por isso que ele convida o homem ao arrependimento. Como se uma batida lhe pregava. Arrependemos e convencemos. Arrependemos e passamos pela regeneração. Você tem que abandonar a prática depravada, assassina, imoral e injusta. Ô, geração assassina e depravada. Quem tem prazer de matar pai de família, quem tem prazer de perseguir pai de família, quem tem prazer de matar mulher grávida e criança. Jesus já falou isso. Paulo disse assim: condenai as obras infrutuosas da serva abertamente, publicamente. Por isso é que eu falo dessa forma, baseado na palavra de Deus, e não tenho medo de falar não. Nós vivemos em uma sociedade onde os valores são revertidos, onde o coração do homem está na imoralidade, na depravação, no assassinato, em tem prazer de derramar sangue e matar. Eu nunca vi um país deixando prazer de perseguir pai de família como ele. Eu nunca vi um estado só tem bandido e ladrão. É esse estado aqui, estamos entregue à humanidade. Estamos vulnerados a bandido. O cara que bateu um cara dia desse aqui, por causa do celular. Onde é que está o nosso governo, as autoridades? A autoridade que vai perseguir pai de família, rapaz. Não só fica neles. Querem me matar de todo, querem me arrastar e embora. Filho mandando me matar. A pessoa que quer ser em Pernambuco,
verdade. Para mim, todos quantos têm coragem de defender o verdadeiro evangelho. O que Paulo disse, se alguém vier com outro evangelho, que não seja o que eu tenho anunciado, seja anátema, não aceite. Aí ele diz assim, é necessário que haja apostasia, a heresia, para que os verdadeiros se manifestem. Mas muitas vezes a igreja está calada, a igreja está andando de mão dada com o mundo. Estão sentados no seu escritório com seu ar-condicionado, com seus segurança, com seus carros importados, e não tem coragem de falar isso aqui que eu falo abertamente, porque estão de mão dada com a politicagem. É um evangelho cultural, um evangelho capitalista, que não transforma, que só faz somente enganar e usurpar os incautos. Ainda tem aquele que defende, o defensor do verdadeiro evangelho é irmão de Cristo. Eles, quando estavam na cruz, apresentaram, você não me fez aqui teus irmãos e tua mãe. Ele disse, onde é que está meus irmãos e minha mãe? É todo aquele que faz a vontade do meu Pai. É todo aquele que guarda meus mandamentos. Se o cara não guardar, não fazer a vontade dele, não tem nada a ver com ele. Ele é um mercenário, ele é uma fraude. Portanto, deixe de ser uma fraude, deixe de ser um roubador, deixe de ser um assassino, deixe de não preservar a sua doutrina. Sabe qual é o verdadeiro ofício pastoral? É cuidar das ovelhas, é manter a sã doutrina, é repudiar a falsa, é manter uma igreja pura, uma igreja limpa. É repudiar e tirar do meio deles os assassinos, os ladrão, os adúlteros. Não fazer apologia que o camarada levou ou foi traído, ele tem que ficar parado com a mulher dele, porque senão ele perde o status dele. Isso é vergonhoso. A Bíblia diz assim, perguntaram a Jesus, mestre, qual é o motivo que a lei divina nos garante nós repudiarmos a nossa esposa? Ele disse, por conta do adultério. Eu vou usar uma palavra popular do povo, Gaia. E ele não deixou uma vírgula não, ele colocou um ponto. Muitas pessoas querem fazer um arrumadinho. Aí você vai lá em Jeremias, no capítulo 3, e versículo 1 diante, Jesus disse assim, Deus disse assim, o homem que repudia a sua mulher, e ela se casar com outro, e foi com outro, o primeiro marido que ele repudiou a ela, não pode mais voltar para ela, para que esse mal não venha contaminar o país. Que mal é esse? É do cara ficar, levar uma garrinha, e o passar por um, por dois, depois ele novamente voltar para ela. A Bíblia condena esse tipo de ajuntamento de relacionamento. Devemos falar a verdade. O tempo não dá mais não, estou correndo. Não estou dando estudo. Não tenho essa prática, não tenho essa capacidade. Vai correndo assim mesmo, deixa uma saudação da minha parte. No país, nós estamos um hino de Pernambuco, temos um hino tão bonito do Brasil, mas na prática se tornou-se um covil de ladrão, de corrupto, de profano, se tornou-se um país corrupto, um país que as pessoas, as autoridades aceitam suborno. Aonde aqui o cidadão não tem valor nenhum, o cidadão é roubado, é assassinado, o cidadão não tem aqui nenhum valor algum. Precisamos mudar essa situação. Sabe como é que você vai mudar essa situação? É quando você aceitar Jesus Cristo como Salvador. Enquanto isso, que vai operar aqui, eu sou um bandeirante, a impunidade, a corrupção, fazendo apologia ao aborto, à ideologia de gênero, fazendo apologia ao tráfico de órgãos, ao tráfico humano, ao tráfico de droga que vem matando. É o que mais mata aqui no Brasil, é o tráfico de droga. Mas se arrependa, que ainda há uma oportunidade do perdão para você, em nome de Jesus.